Olá! Começa agora o Terça Tech, Inovação em 30 Minutos, um programa quinzenal da Câmara Brasil-Israel que disponibiliza acesso às mais inovadoras tecnologias israelenses. A cada episódio, 3 empresas inovadoras fazem suas apresentações em formato de elevator pitch, uma maneira dinâmica e descomplicada que cabe na agenda de todos os profissionais, investidores, estudantes e entusiastas que queiram estar à frente das tendências tecnológicas. Bem-vindo ao programa de hoje e fique por dentro das novidades do mercado tecnológico. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, sou coordenador de projetos da ATME. Hoje nós vamos falar de uma tecnologia chamada Nufi Filtration. É uma tecnologia inovadora para tratamento e purificação de águas pelo processo de ultrafiltração. Basicamente, o sistema consiste de um processo físico de retenção de partículas suspensas na água pelo sistema de ultrafiltração, e ele é destinado basicamente ao suprimento de água potável em comunidades isoladas, abrigos temporários, situações de emergência. Também é utilizado na indústria, né, para o tratamento de águas, e pode ser utilizado também na agricultura. Tá? Como principais benefícios, a gente tem a segurança contra os contaminantes, é um equipamento bastante versátil em termos de transporte, de mobilidade, de modularidade e assim por diante. E tem como a aplicação principal a área de serviços públicos, né, para suprimento de água potável, mas também pode ser aplicado em indústria e também na agricultura. Tá? Então, basicamente, o assunto, né, que a gente traz hoje na pauta é a água enquanto direito humano, né? Então, a ONU estabelece que a água é um direito, né, de todos, e o acesso a ela também deve ser provido. E aí, dentro disso, a gente tem a Agenda 2030, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e esses são os ODS, né, que o sistema Nufi pode estar interligado justamente por ter uma capacidade de democratizar o processo de ultrafiltração, que é um sistema bastante avançado em termos de tratamento e segurança de água, só que de uma forma bastante acessível também em termos de custo. Aqui um breve resumo, né? O Brasil ele tem uma população de aproximadamente 203 milhões de habitantes e 171 milhões são abastecidos pelo serviço de água potável em suas torneiras. Ainda assim, existe um déficit de 40 milhões de habitantes e isso gera um desafio para a universalização. De acordo com a Agenda 2030, o Brasil tem que ter ali 100% dos seus habitantes com serviços de distribuição de água. Nesse sentido, existe esse desafio justamente nessas comunidades isoladas, zonas rurais, vilarejos e povoados, justamente pela função, né, dos sistemas de tratamento requererem uma infraestrutura específica, um problema logístico relacionado a essa distância e ao custo dessas estruturas para levar água de qualidade a todos, né? Então, e além disso, existe o desafio também da qualidade em função da disponibilidade. O Brasil é bastante privilegiado em recurso natural, mas a qualidade desse recurso muitas vezes prejudica o consumo direto, tendo que lançar mão, então, de tecnologias de tratamento, e a Nufi é uma delas. Aqui tem um vídeo simples onde a gente explica basicamente o funcionamento do sistema. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa tecnologia de ultrafiltração. É uma nova forma de filtrar e higienizar água em uma única passagem pelo filtro, a um custo extremamente competitivo que promete democratizar uma das melhores tecnologias de desinfecção de água. É muito útil para tratamento de água para beber, indústrias, agricultura, desinfecção de esgotos, entre muitos outros. A tecnologia da Nufi de purificação de água é baseada nos filtros médicos de hemodiálise, que tem um padrão muito alto de filtração, chegando ao nível molecular, garantindo a rejeição de todos os poluentes na água maiores que 30 nanômetros. Patógenos, parasitas, bactérias, sólidos suspensos, a maioria das matérias orgânicas e a maioria dos vírus são impedidos de permear a membrana graças à excelente e quase imbatível qualidade e precisão da superfície da membrana, que foi originalmente projetada, fabricada e testada de acordo com os mais rigorosos padrões médicos. Vamos conferir alguns exemplos.
Água potável. Mesmo nos lugares mais isolados, garanta uma água de alta qualidade para beber. Tratamento de esgoto. Equipamentos robustos para garantir a desinfecção dos esgotos. Agricultura. Água sempre limpa para irrigação. Piscicultura. Tratamento de piscinas. Além de diversas aplicações para indústrias. Bom, então o vídeo mostra alguns exemplos de aplicação. A gente tem alguns modelos desde os sistemas manuais até os sistemas automatizados, podem ser transportados, alimentados por geradores de energia. Também temos unidades em container, alimentados por energia fotovoltaica, o que não requer nenhum tipo de estrutura para a alimentação desses sistemas, né? E isso garante uma grande versatilidade desse processo. E aqui a gente tem alguns exemplos de aplicação tanto para polimento de efluentes, né, tratamento e reuso de esgoto tratado, sistema também para atendimento a comunidades isoladas, né, desde o sistema manual, um sistema comunitário para uma comunidade de 400 pessoas, e também unidades móveis que podem ser transportadas por um carro de passeio tranquilamente, sem grandes problemas. Aqui alguns dos modelos, né, podendo atender de 110 habitantes até 6.400 habitantes, nessas diferentes escalas, tá? E aqui a gente tem um custo comparado com os sistemas convencionais, o custo médio de tratamento de água é da ordem de R$ 4,39, com esse sistema a gente pode entregar a um custo muito inferior, quase com 15 centavos o metro cúbico, e o sistema tem garantia de 3 anos, por ele ser feito de cartucho de hemodiálise recondicionada, a gente ainda tem uma pegada de carbono envolvida, que é 1,2 kg de carbono equivalente para cada unidade recondicionada. Isso traz tanto um benefício ambiental quanto essa questão do acesso e da qualidade dessa água para a população. Muito obrigado e até mais. Olá, pessoal. Sou Rogério Seco, da TME EcoSolutions. Sou responsável pela área comercial. E a TME EcoSolutions é uma empresa integradora de serviços e de soluções, e nesse momento vamos apresentar aqui o analisador microbiológico de água em tempo real. É um equipamento de análise microbiológica, né, para um monitoramento contínuo da qualidade da água. E ele evita a contaminação e erros de análise, né, oferecendo uma maior segurança nos processos produtivos, né. Você tem aí uma possibilidade de aplicação bastante forte na indústria de bebidas, indústria de farmacêutica, a parte de serviço público, todo o atendimento na parte de saneamento, pode ser muito bem utilizada essa ferramenta, oferecendo uma garantia dentro do processo. Esse é o equipamento, ele vai fazer uma leitura em tempo real através de imagem, né? É um sistema patenteado de imagem que vai detectar as partículas, né, de bactérias e micro-organismos de maneira a pontuar isso em tempo real. O que é interessante é que ele traz esse processo para um processo de indústria 4.0, de maneira que vai entregar uma realidade, né, um benefício muito grande em termos operacionais, em termos de controles, etc., sem manuseio e tudo isso. Você com isso tem um benefício bastante importante na redução do período de quarentena, né, e gera relatórios, você pode interligar isso com o seu supervisório, e vai ter aí um processo bastante controlado, né, uma maior segurança no processo. Um outro ponto de vantagem é no sistema de limpeza SIP, onde você tem um ganho bem importante em redução de consumo de produtos químicos, redução de água dentro desse processo, e redução de temperatura, que é um ganho bastante importante em termos de eficiência energética, né, que é um processo bem latente hoje em dia, né.
É um processo que vai se evoluindo com a inteligência artificial, né, e ajuda todo o monitoramento do processo. Então, com isso, a gente tem alguns recursos aí dentro disso, que são essa informação em tempo real, operação totalmente automatizada, monitoramento contínuo 24/7, sem lacunas de amostragem em linha, análise sem reagentes, contagem total, real de bactérias e todas as patogênicas e tudo isso, custo operacional muito baixo, né? E você tem um número de informações muito grande, que você passa a ter o controle disso em tempo real. Isso vai te dar uma manobra, uma massa de manobra e de comparação, de definição de novas ações, insights, etc., para poder você gerenciar o processo. A gente tem essa vantagem em relação ao processo tradicional, né, que é um processo lento, manual, e a gente passa a ter isso de forma automatizada, e com retorno, oferece um retorno bastante importante e rápido. Então, a partir daí, como eu falei, a questão da indústria 4.0 integrada num processo de microbiológico que normalmente demora entre 24 horas a 7 dias. Então, você tem um controle, uma gestão operacional bastante rápida e importante. A gente tem aqui alguns cases na fábrica de bebidas, onde a gente tem aqui notando que você, dentro de um processo, dentro de um período, você vai ter os pontos e todas essas medições, e já aqui, por exemplo, identificando onde tem contaminação, e durante isso, por exemplo, numa manhã, quando normalmente você faz uma medição pela manhã e outra à tarde, que seja. Nesse caso aqui foi isso que aconteceu. E não foi detectado nenhum problema. E aí, com o equipamento, durante esse período, foi identificado essa variação, o que aumenta o controle e é um resultado expressivo. A gente tem aqui um outro caso da monitoramento no abastecimento público, onde você tem aqui a correlação entre a aplicação de cloro, que é essa linha vermelha, com o nível de bactérias. Então, você tem aí, enquanto você tem um nível de aplicação de cloro suficiente, você tem uma redução do nível de bactérias. A partir do momento que você tem esse decaimento, você tem um aumento do cloro. Quer dizer, então você começa a ter mais insights, começa a ter um controle melhor da operação. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês, que vai ajudar nesse entendimento. Tecnologia inovadora para monitorar bactérias na água em tempo real. O VBACT conta com uma tecnologia patenteada de detecção por imagem, usando algoritmos sofisticados com machine learning e inteligência artificial. Com este scanner bacteriano, você terá monitoramento em tempo real, detecte contaminações imediatamente, operação automatizada, funcionamento contínuo, sem necessidade de paradas para retirada de amostras, sem necessidade de reagentes químicos. Vamos ver uma demonstração. Neste exemplo, vemos o equipamento monitorando primeiro um frasco de água limpa. Em seguida, passamos para um pote com água contaminada. O scanner detecta imediatamente o aumento no nível de bactérias. Assim que ultrapassa a linha vermelha de alarme, um alerta é disparado. Ao retornar para o frasco com água limpa, a contagem de bactérias volta ao nível normal. Desde controle de produção até laboratório e ciclo, nossa tecnologia avançada garante resultados rápidos e precisos, totalmente alinhada com a indústria 4.0. Entre em contato hoje mesmo e descubra como podemos transformar a segurança hídrica em sua indústria. Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar hoje, dentro dessa tecnologia de monitoramento microbiológico de água. Eu agradeço bastante aí a atenção e ficamos à disposição aí para qualquer necessidade, qualquer apoio que a gente possa oferecer. Muito obrigado. Olá, muito prazer. Eu sou a Leia, sou diretora comercial da Dynamic Yield, uma empresa israelense que está no mercado há 15 anos, que foi adquirida há 2 anos pela Mastercard.
Então, para mim é muito gratificante, mesmo estando no Brasil, já morei em Israel e já trabalhei em algumas startups israelenses, tá, mesmo que no Brasil, trabalhando para uma empresa que foi fundada em Israel. A Dynamic Yield é líder hoje no segmento de personalização e recomendação. Então, a gente está no mercado há quase 15 anos, atendendo mais de 450 clientes em todo o mundo. No Brasil, temos alguns clientes também, como a C&A, por exemplo, e a gente atende todos os tipos de verticais, sempre focado bastante na experiência do cliente no e-commerce. Então, trouxe alguns logos aí de algumas marcas globais que a gente atende. Hoje a personalização é um tema que está muito em alta, até com a questão do AI, enfim. Todo mundo espera uma personalização nos diferentes canais, seja no app, no web, no banco, enfim. Tenho certeza que todo mundo que está me ouvindo aqui fez a brincadeirinha aí da retrospectiva do Spotify no fim do ano, que mesmo sendo um streaming de música, é um exemplo clássico de que a jornada deve ser cada vez mais personalizada. Não existe ninguém que teve uma retrospectiva igual da outra pessoa, porque o gosto musical ele é único. E assim se estende, por exemplo, para a Netflix, onde a recomendação de produtos, né, dos filmes, ela é para mim, não, cada um tem a sua recomendação, os meus gostos de compra para a Amazon, e até no LinkedIn, onde, por exemplo, eu que trabalho com high-tech e estou muito ligada a varejo, tem um LinkedIn totalmente diferente de uma pessoa mais tradicional, no caso, meu irmão, que é um advogado, e os nossos, né, o que aparece tanto de conteúdo quanto os nossos recomendações de amigos, enfim, na rede, são totalmente diferentes. Então, a gente sabe que nem é todo mundo como uma Amazon, um LinkedIn, que tem o core, a tecnologia, que consegue desenvolver in-house essa parte de personalização e recomendação. Hoje, os sistemas são cada vez mais apartados da tecnologia, então a gente sabe que tem números aí de 72% não conseguem integrar os dados que tem. Os escopos são limitados ainda de modelos de IA e a falta de recursos de processos. Então, aqui na Dynamic Yield, a gente entende que é preciso ter uma tecnologia de ponta que realmente vai conseguir escalonar o seu negócio junto com uma metodologia. Então, a metodologia também ela é muito importante para entender o que você quer fazer com cada recomendação, obviamente que é para que o seu cliente final tenha uma boa experiência e compre o seu produto que você está recomendando, mas também tem que ser em base aí dos seus objetivos de negócio. Então, hoje, por exemplo, pensando no Brasil, que é um país muito grande, muitas vezes no Nordeste está um super calor e no Sudeste está um frio ou chovendo. Então, assim, não faz sentido eu continuar recomendando os mesmos produtos no Norte e no Sul. Ou um cliente que sempre compra no site, ele não pode estar vendo o site da mesma forma para um cliente que está entrando pela primeira vez, que está descobrindo o seu site, que ainda não está muito habituado. Então, assim, tanto a parte de recomendação de produtos quanto a parte de conteúdos, a gente consegue em um único lugar administrar isso. E não existe também fazer parte de personalização sem teste. Então, todas as hipóteses são comprovadas para, de fato, entender o que converte melhor e mais. O valor hoje da personalização, a gente já sabe que ela é exponencial, podendo chegar até 25% de aumento de receita, então é um número muito expressivo. A DIY, a gente tem bastante orgulho aqui de dizer que por 7 anos consecutivos a gente é líder incomparável no quadrante máximo. Então, esse relatório da Gartner é um relatório que acabou de sair e, mais uma vez, a gente está no líder absoluto, no topo, na parte de recomendação e personalização e testes. Essa informação é bem fresquinha. E aí a gente entende que a gente tem um sistema operacional mesmo de experiência
que, assim como o Windows, você tem a tela nata, né, a funcionalidade de impressão, que aí você pode imprimir uma apresentação, imprimir um e-mail, imprimir um documento, enfim. A gente também tem a parte dos componentes de sistema, que é, por exemplo, a parte de teste, que são natas. A gente tem algoritmos muito avançados de machine learning para conseguir fazer a recomendação de produtos, de muitas vezes um produto que o cliente nem sabe, né? Então não é mais em base se compra uma camisa, eu vou também continuar recomendando camisa. A gente, através de machine learning, consegue entender o comportamento. A gente tem aqui um modo de empático para conseguir entender o estado de espírito do cliente. Assim como numa loja, muitas vezes você entra na loja e sabe que você só está olhando, e aí aquela famosa frase para a vendedora, eu só estou dando uma olhadinha. E tem aquele cliente que também entra já com intenção de compra, quero comprar uma calça preta, vai direto na Arara, busca a calça preta e sai da loja com a calça preta. Então, a gente também tem algoritmos que conseguem entender o que a gente chama aqui de personalização empática. Então, assim, a gente tem uma série dentro de um único sistema operacional aí, que é nosso Experience OS, para conseguir fazer esse gerenciamento aí da personalização, onde a gente vai criar as audiências por exemplo, de um cliente que está entrando pela primeira vez versus um cliente que já é comprador, e a gente também tem dados da Mastercard para conseguir, que é o único Mastercard, para conseguir em determinados lugares entender o comportamento através do uso de cartão de crédito, para conseguir fazer com que seja ainda mais personalizado essa jornada. Enfim, trouxe um pouquinho também aqui a carinha do nosso dashboard, onde vocês conseguem entender em um único lugar e fazer todo esse gerenciamento, entender em tempo real, desde a descoberta do target até a recomendação em todos os canais, seja depois no e-mail também, e por SMS, pelo web, e falando um pouquinho aqui de um exemplo na prática, eu trouxe um exemplo da Michael Kors. Se você estiver no Brasil, você precisa de VPN, tá? Para conseguir ter essa experiência. A gente está na Michael Kors nos Estados Unidos já há algum tempo, com números KPIs bem expressivos aí. Então, esse é um exemplo aí na prática. No site da Michael Kors, se vocês entrarem, né, nesse sistema, você consegue ter a experiência de como se fosse que você está conversando com uma vendedora, e essa vendedora está fazendo sugestões aí de compra. Então, assim, a ideia é essa, né? Me faça uma pergunta. Então tá, o que você está querendo comprar? E aí eu vou conversando com ela até eu conseguir ter uma experiência única do produto que eu estou buscando. E aí eu vou continuando conversando. Tá bom, eu gostei desse, eu quero ver similares dentro dessa faixa de preço, dentro desse tamanho, mas eu também acho que vai chover. Então, enfim, essa é uma experiência online na Michael Kors. Fica o meu convite aqui para quem tiver interesse em aprofundar esse papo. Esse é uma das tecnologias que a gente tem, esse de conversacional, mas é isso. Muito obrigada pela oportunidade e fico à disposição para conversar um pouquinho mais de personalização.